Hallo Leute, guten Mittwoch, guten Morgen. Wie geht's euch? Alles gut? Bei mir ist alles perfekt. Dankeschön. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre seit e seitdem. São duas palavrinhas que significam desde. Seit e seitdem. Se as duas palavras significam desde, como é que eu vou saber a diferença entre elas, Lud? Qual é a diferença de função entre elas? Bom, é para isso que eu tô aqui, para explicar que não é tão complicado assim, tá bem? Essas palavras vão ser sinônimas em um uso, tá? Em um uso. Qual uso é esse? Quando elas vierem junto a uma frase. Então, eu posso usar tanto seit quanto seitdem quando elas introduzirem uma frase. Por exemplo, desde que eu te conheci, minha vida é outra. Desde que eu comecei a aprender alemão, eu sou mais feliz, etc. Então, desde que, né? E depois vem uma frase. Desde que eu te conheci, desde que eu comecei a aprender alemão. Então, desde que, mais frase. Eu posso usar tanto o seit quanto o seitdem. Vou dar um exemplo, ok? Olha só. Seit ich dich kennengelernt habe, ist mein Leben anders. Seit ich dich kennengelernt habe, ist mein Leben anders. Significa, desde que eu te conheci, minha vida é outra, minha vida é diferente. Eu poderia fazer exatamente essa mesma frase com seitdem, tá? Então, seitdem ich dich kennengelernt habe, ist mein Leben anders. Ok? Então, nessa frase, desde que, com uma frase, posso usar o seit, posso usar o seitdem. Outro exemplo. Seit ich Deutsch gelernt habe, bin ich glücklicher. Desde que eu aprendi o alemão, eu sou mais feliz. Mesma coisa com seitdem. Seitdem ich Deutsch gelernt habe, bin ich glücklicher. Mesma coisa, ok? Tudo bem. E agora? Quando é que o seit e o seitdem são diferentes? Bom, o seit ele vai vir sempre acompanhado de um substantivo ou de uma informação de tempo, tá? Então, eu vou ter que sempre colocar o seit mais um substantivo, quando não vier acompanhado de frase. Por exemplo, desde ontem, desde 2010, desde a aula, né, desde o casamento, ok? Então, quando o desde vier acompanhado de um substantivo, uma informação de tempo, eu necessariamente tenho que usar o seit. Não posso usar o seitdem, só o seit. Por exemplo, seit gestern höre ich nichts mehr von dir. Então, desde ontem, eu não ouço nada de você. Significa que eu não tenho notícias de você, né? Von jemandem etwas hören. Né? Escutar algo de alguém vai significar ter notícias de alguém. Então, pode ser que a própria pessoa, né, não tenha te escrito, não tenha te dado notícias. Então, essa expressão aí é etwas von jemandem hören. E aqui é a nossa frase, seit gestern höre ich nichts mehr von dir. Desde ontem eu não ouço nada de você, eu não tenho notícias suas, ok? Então, desde ontem, é seit mais informação de tempo. Outro exemplo, seit 2010 wohne ich in Europa. Seit 2010 wohne ich in Europa. Então, desde 2010 eu moro na Alemanha. Desde 2010 eu moro na Alemanha. Novamente, desde mais o ano. Muito bem. E quando for seitdem? O seitdem vai significar a partir deste momento, desde aquele momento. Ele vai estar, então, retomando, ok? Retomando algo que foi dito na frase anterior. Então, vou dar um exemplo. Gestern habe ich mit meinem Vater gesprochen. Seitdem bin ich ruhiger. Ontem eu falei com meu pai. A partir desse momento, ou seja, a partir do momento que eu falei com meu pai, eu estou mais tranquila, ok? Então, o seitdem vai significar a partir desse momento. Gestern habe ich mit meinem Vater gesprochen, seitdem bin ich ruhiger. Mesma coisa, próximo exemplo.
2006 habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. No ano de 2006, eu comecei a aprender alemão. Aqui a gente tem uma coisa interessante. Em português eu falo em 2006, eu uso a preposição em. Em alemão, quando eu coloco um ano na frase, eu não uso preposição nenhuma, eu coloco só o ano. Por isso que aqui eu tenho 2006, eu não tenho im 2006. Erradíssimo, tá? 2006 habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Então, em 2006, eu comecei a aprender alemão e depois, seitdem bin ich glücklicher. Desde este momento, ou seja, a partir desse momento, a partir do momento em que eu comecei a aprender alemão, a partir de 2006, desculpa, eu estou mais feliz, ok? Então, resumindo aqui, a gente tem 3 opções para usar o desde. O primeiro é o desde que, com uma frase, desde que eu comecei a estudar alemão, desde que eu me mudei para a Europa, desde que eu te conheci. Nesse caso, tanto seit quanto seitdem são bem-vindos. Ambos significam desde que. Se eu for usar desde mais um advérbio, um substantivo, uma informação de tempo, eu vou usar só o seit. A única opção é usar o seit. Então, seit gestern, desde ontem, seit 2010, desde 2010, seit dem Unterricht, desde a aula. Atenção, o seit vai ser uma preposição que vai ser usada sempre com dativo. Se você ainda não viu o meu vídeo cantando aquela linda música Aus bei mir nach seit von zu gegenüber, vá lá e ouça. O seit vai ser sempre com dativo. Então, por exemplo, se fosse um substantivo do tipo desde a aula, seria seit dem Unterricht, porque o Unterricht é masculino e dem é o dativo masculino, ok? E, por último, a terceira opção é o seitdem, que vai significar pela letra a partir deste momento, ou seja, ele vai retomar algo que foi dito antes e falar a partir daquele momento, a partir deste momento, eu estou de uma outra forma, né? Como, por exemplo, no caso de ontem, eu conversei com meu pai e a partir disso eu fiquei mais tranquila. Bom, eu vou repetir as frases que estão aqui escritas logo aí embaixo e, como sempre, vou dar um tempinho após a minha leitura para que você repita, ok? Vamos lá. Seit ich dich kennengelernt habe, ist mein Leben anders. Seitdem ich dich kennengelernt habe, ist mein Leben anders. Seit gestern höre ich nichts mehr von dir. Seit 2010 wohne ich in Europa. Gestern habe ich mit meinem Vater gesprochen. Seitdem bin ich ruhiger. (2006) habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Seitdem bin ich glücklicher. Super Leute, für heute ist es alles. Ich hoffe, ihr habt den Unterricht gemocht. Wir hören uns morgen. Tschüss.